A distribuidora A24 está de volta com um filme bastante peculiar que mistura terror, simbolismo e um elenco maravilhoso. Esse é o filme Death of a Unicorn, ou Morte do Unicórnio. Vamos lá? Esse filme surgiu com a ideia do diretor que presenciou na sua infância, na sua adolescência, coisas sobre unicórnio, essa coisa do unicórnio ser algo sagrado, ser algo único, ser até um simbolismo a Jesus Cristo. E ele teve essa experiência não de ver unicórnio, claro, mas de ver histórias sobre, de ir em um museu e ver tapeçarias falando sobre isso. Foi aí que surgiu a ideia de trabalhar isso dentro de um filme. Um pai e sua filha, ao se dirigirem para um retiro do fim de semana, atropelam um unicórnio. O evento desencadeia uma série de eventos bizarros e sombrios envolvendo o chefe bilionário que busca explorar as propriedades curativas da criatura. Como eu disse, esse filme ele é recheado de simbolismo. Por trás de uma história de um unicórnio, monstrinhos e terror, ele quer realmente falar sobre a questão do capitalismo. Então ele quer brincar muito com essa questão da ganância e do poder, até onde isso vai te levar, até onde as pessoas vão pelo poder. Então mostra essa história do Paul Rudd com a Jenna Ortega, que são pai e filha, que é o Elliot e a Ridley. Eles estão indo para uma reunião do CEO da sua empresa. Ele trabalha numa empresa farmacêutica e ele vai lá. E chegando lá, quando eles estão indo, eles acabam atropelando um unicórnio. E aí, sem saber o que fazer, ele acaba colocando esse unicórnio dentro do carro para ir para essa reunião, porque ele está muito atrasado. Aí ele falou, depois o unicórnio está morto, a gente vai para a reunião e depois a gente resolve o que faz. Quando eles estão lá, com a família Leopold conversando, eis que o unicórnio levanta, quebra o carro todo e a confusão começa. E aí o filme explora essa questão do poder do unicórnio, fantasioso, claro, mas falando que o unicórnio, o sangue do unicórnio, ele pode trazer benefícios para os humanos com a questão de cura, a questão do rejuvenescimento. O chifre do unicórnio traz muitos benefícios. E como eles são de uma empresa farmacêutica, eles querem explorar isso. O dono da empresa, ele está com metástase, câncer terminal, e ele acaba ingerindo esse sangue, sendo uma cobaia do experimento, e ele acaba sendo curado. E por conta disso, então, a ganância deles é tão grande que eles querem explorar isso. Só que o filme brinca com essa questão de que toda ação tem uma reação. E é justamente isso que acontece. Quando eles matam esse unicórnio, acaba acontecendo uma confusão muito grande envolvendo aí o lado sombrio dos unicórnios. Que nós somos acostumados, né, com o unicórnio branquinho, fofinho, bonitinho, e aqui ele traz também essa questão de que todos nós temos um lado sombrio e que a gente luta quando a coisa fede para o nosso lado. Então, quando a coisa vai ruim para o nosso lado, a gente acaba até virando monstros para defender o que é nosso. E aí o filme brinca com isso, porque ele é uma comédiazinha bem ácida, né, sempre trazendo esse simbolismo, e do meio pro fim ele vira esse terror bem pesado, bem gore, bem grosseiro. E o diretor fala justamente isso, querendo fazer essa brincadeira, né, com a questão de quanto mais ganancioso, mais você vai ter consequências dos seus atos. O elenco é maravilhoso, eu primeiramente fui assistir por conta do elenco, né, Jenna Ortega, Paul Rudd e Will Poulter. Eles três aqui estão perfeitos no filme, não só eles, como todo o elenco. E a Jenna Ortega tá bem interessante aqui porque ela faz aquela adolescente rebelde, aquela adolescente que tem problemas pessoais, desconta no pai, eles têm uma relação muito conflituosa e que isso que tudo que vai acontecer acaba juntando eles dois, inclusive. E temos o Anthony Carrigan também no filme, ele faz um papel muito divertido aqui, eu gosto muito das atuações dele, porque ele tem aquela cara de misterioso, aquela cara de engraçado, a gente já olha pra cara dele, a gente já acha ele engraçado, e ele aqui faz um papel bastante interessante também. E o filme brinca com isso o tempo todo, com essa questão do capitalismo, da questão de passar por cima de todo mundo pelo seu ideal, de achar que você pode ser melhor que os outros. E é muito interessante da forma como é trazido isso aqui. E ele traz essa coisa fantasiosa do unicórnio, né? Como eu falei, que é um ser único, ser
que vai além dos limites do ser humano, que é uma coisa que assim, inexplicável, e ele vem brincando com isso. As cenas de morte são muito boas, eu achei muito bem feita. As cenas que envolvem os unicórnios também, tem umas cenas bastante tensas, quando esses unicórnios revoltados entram dentro da casa, ele vai caçar aí um por um que está envolvido com esses unicórnios, com essa história em si. E é muito interessante da forma que o diretor traz isso, e traz essa questão também da redenção, a questão do ser supremo, algo simbólico, assim, quando tem a relação da Jenna Ortega com esses animais. Então ele traz muita coisa aqui. Ele pode causar aversão para algumas pessoas, no sentido assim de ser uma história muito louca, muito sem sentido, mas que se você captar, se você pegar algumas coisas, você vai conseguir entender o filme e achar até interessante. Não é uma grande obra, não é um filme que eu falo que é digno de Oscar, mas é um filme interessante, é um filme que vale a pena ser visto, primeiro pelo elenco e pela premissa que ele traz. E ele faz muita alusão ao filme Alien, inclusive aqui no pôster, né? Parece muito com a foto da Sigourney Weaver, quando o Alien aparece, né? Tá bem igualzinho. E ele traz essa ideia também, porque o diretor queria fazer um filme sobre monstros. Então ele quis usar o unicórnio, mas fazer uma história diferente de monstros que a gente está acostumado. Então, para quem gosta de um filme diferentão, que traz uma história por trás da história, que traz bastante simbolismo, que vai falar sobre essa questão do capitalismo, a questão da arrogância e da superioridade das pessoas, e a questão também do homem versus a natureza. Então o filme é bem interessante, vale a pena ser conferido. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 7. Death of a Unicorn, ou Morte do Unicórnio, está disponível em algumas plataformas para aluguel. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Death of a Unicorn, ou Morte do Unicórnio, comenta aqui embaixo. E até a próxima!